Recordo com saudade de minha infância nos anos dourados, entre fins da década de 50 até meados dos anos 60, onde morava em uma pequena cidade, desprovida da modernidade existente na época, como telefonia e TV, exceto o cinema, que era a nossa única janela para o mundo. A programação semanal do cinema incluía 4 longas. Com raras exceções, eram películas produzidas entre as décadas de 40 e 50, além dos seriados dos anos 30 e cinejornais como o de Primo Carbonari, Canal 100 e os belos documentários de Jean Manzon. Meu irmão era um dos projecionistas e isso era muito importante para mim, pois garantia a minha entrada franqueada ao cinema e à própria sala de projeção, lugar místico e sagrado, cujo acesso era reservado a poucos eleitos. Como os filmes eram exibidos 2 vezes em dias diferentes, exceto aos domingos, que eram exclusivos, nos dias de estreia eu os assistia da plateia e no segundo dia de exibição eu ajudava na sala de projeção rebobinando os rolos dos filmes já processados, deixando-os prontos para serem despachados no dia seguinte. Um longa de acetato é constituído em geral de 5 a 7 rolos, então tinha muita tarefa a ser feita. Esse era um ambiente em que vivia, rodeado de um mundo imaginário a alimentar meus devaneios infantis, com imagens, cores e sons, compondo sonhos de fantasia, a lembrar muito o poético e belo filme Cinema Paradiso, que conta a história de infância narrada pelo personagem Salvatore De Vita, que, assim como eu, era o ajudante do projecionista Alfredo, e que posteriormente se tornaria um cineasta italiano de grande renome. Foram sonhos de uma infância perdida, mas que continuam a inspirar a minha imaginação de sempre, pois as aspirações são sempre movidas por sonhos. Assim sempre ficou a indagação: o que é sonho e o que é realidade? Após tantas décadas, ainda me vem à mente sobre o que de fato somos nós. Somos o projecionista? Somos o projetor? Ou somos a projeção, que é a película exibida na tela ou ecrã? À primeira vista pode ser uma indagação amalucada, pois como podemos comparar uma pessoa àquele que está a projetar, ou a uma máquina, ou ainda a uma simples cena que não tem consistência palpável e material? No entanto, parece-me ser pertinente esse exercício, se considerarmos que o homem é constituído por espírito, alma e corpo. A alma, no caso, é a própria personalidade, que é mortal, sendo diferente do espírito, que é imortal. Vejamos. O projetor é um mecanismo dotado de um sistema onde giram 2 carretéis que acondicionam uma bobina de fita com fotogramas que se movimentam a uma velocidade onde são enquadrados contra uma luz projetada a partir de 2 carvões de polaridade elétrica oposta, que não se tocam, mas que ficam a uma distância tal que entram em fusão. Essa luz de intenso fulgor é capaz de transferir as imagens estáticas capturadas pelo obturador contra as lentes, mas que pela sequência com que passam no obturador se tornam dinâmicas. São 24 fotogramas que passam por segundo, fazendo com que a imagem se projete em movimento na tela de exibição. É uma mera ilusão, pois não percebemos os intervalos das projeções dos quadros. Assim é o nosso corpo físico, dotado de recursos capazes de fazer com que nos projetemos nesse mundo. A capacidade com que exerceremos a projeção depende do bom funcionamento do mecanismo, principalmente do conjunto luz e lentes, que garantirão a clareza das imagens obtidas. A luz não pode ser tão intensa, sendo necessário que os 2 carvões, um de polaridade positiva e o outro negativa, estejam a uma distância tal que possibilite a geração da luz. Se encostarem, haverá um curto, mas se estiverem muito distantes, não produzirão o efeito necessário. Este é o conjunto corpo físico e corpo vital, que deverão estar perfeitamente alinhados para que se faça a interação com o mundo das projeções. A película, por sua vez,
constituída por uma sequência de imagens estáticas, ganham pela dinâmica do movimento aparente vida ao se projetar na tela, com os personagens e roteiros pré-definidos. E é aí que o nosso mundo se revela, dando falsas aparências de realidade, sendo esse o universo da personalidade. E é justamente neste ambiente que nós acreditamos nos encontrar, onde nos confundimos com as imagens e as representações dos meros personagens de uma tragicomédia ou drama que transformamos nossas próprias vidas. A personalidade desempenha personagens. A palavra personalidade tem origem na palavra grega persona, que é a máscara que os atores utilizavam no teatro para representarem seus papéis. Embora não percebamos, somos de fato o projecionista. O projecionista é aquele que personifica o espírito que nos rege, executando o script escolhido, com a responsabilidade de que esse seja levado a um bom termo até o final do filme da vida. Fico a me perguntar se é mero acaso que o fictício protagonista do filme Cinema Paradiso, que é o próprio projecionista, é chamado Salvatore Di Vita. Traduzindo literalmente para o português, Salvatore Di Vita é o salvador de vida, que rege todo o espetáculo e zela pelas condições necessárias para que atuemos, podendo ser também aquele que traça o nosso destino enquanto atores. Mas somos muito mais do que atores e personagens, pois nossa essência espiritual vai muito mais além do que simples papéis representados. Os papéis são revestidos de uma máscara que limita a nossa real expressão. Desta forma, teremos que buscar pelo autoconhecimento a nossa real identidade enquanto projecionista, que é o espírito, pois ele opera o projetor, que é o corpo, fazendo-nos conscientes de que o papel que desempenhamos, que é a alma transitória e perecível, está fadada a morrer quando do término do filme. Ao continuarmos a nos confundir com a nossa personalidade, como meros personagens com os quais nos identificamos, como eu sou isso ou aquilo, eu faço isso, eu tenho aquilo, viveremos em devaneios infantis, sonhando falsos sonhos sonhados. Fernando Pessoa está a nos inspirar em poesias inéditas em Nada que Sou Me Interessa. Nada que sou me interessa. Se existe em meu coração qualquer coisa que tem pressa, terá pressa em vão. Nada que sou me pertence. Se existo em quem me conheço, qualquer coisa que me vence, depressa a esqueço. Nada que sou eu serei. Sonho só existe em meu ser. Um sonho do que terei, só que ou não hei de ter.